Criando a inteligência. Olá, amigos. Todos nós queremos que nossos filhos e alunos sejam inteligentes, tenham boa memória para arquivar conhecimento e saibam utilizar tudo isso com muita sabedoria. E a melhor notícia é que todas as pessoas nascem com aproximadamente a mesma potencialidade intelectual e, portanto, todas podem alcançar tudo isso com muita facilidade. Entretanto, durante todo o processo de formação do ser humano, cada um de nós vai desenvolvendo mais ou menos capacidade de raciocínio, mais ou menos memória, mais ou menos atenção, entendimento, compreensão, elaboração e criatividade. Por que essas diferenças todas acontecem então, se todos nascem praticamente com a mesma potencialidade? Essas diferenças são fruto das diferentes formas com que essa pessoa se relaciona com o mundo à sua volta e se interessa por ele, incluindo aí a observação do outro. Isso é muito importante. O que é isso? A capacidade de ouvir o outro e principalmente a capacidade de compreender as ideias do outro e de analisar essas ideias em relação à sua própria forma de ver o mundo. Aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, e mais aquilo que o outro diz, faz e até mesmo aquilo que o outro pensa, tudo isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa capacidade de percepção dos assuntos, dos fatos, de tudo que ocorre ao nosso redor. Assim ocorre numa aula, numa palestra, numa conferência, assim como quando nós vamos ler um livro, quando nós vamos assistir a um filme. Mas perceber é só uma parte do processo. O processo inteiro vai incluir o quê? Perceber, entender, compreender e aprender. Percebemos quando? Quando nós vemos, ouvimos e sentimos. Quando é que nós entendemos então? É quando o nosso cérebro processa aquilo que é percebido. Nós vamos compreender quando nós fazemos uma comparação com aquilo que nós estamos entendendo e aquilo que nós já conhecemos. E o aprendizado? Nós aprendemos quando a compreensão vai se transformar naquilo que a gente chama de memória definitiva ou memória consolidada. Agora, para que todo esse processo funcione com perfeição, basta a gente seguir algumas dicas bem simples. Então, a coisa não é complicada. Vamos seguir 3 dicasinhas simples. Primeira dica, o sono. O período do sono é o período mais importante para o desenvolvimento da inteligência e, portanto, para a aprendizagem e para a memória. É só durante o sono que o ser humano consegue construir a sua memória, que a gente chama de memória consolidada, com as informações, todas as informações importantes que ele captou e que processou durante o dia. Esse período do sono, para ser completo, deve ter aproximadamente 8 horas de duração para adolescentes, tá? Crianças e adolescentes. E no mínimo umas 6 horas para nós adultos. Mas não é só dormir. Alguns procedimentos são necessários para que esse sono transcorra normalmente. Entre esses procedimentos necessários, eu vou listar 3. O primeiro deles, desligar televisão, computador, smartphone, pelo menos meia hora antes de dormir. Dica 2. Assegure-se de que a última refeição foi leve e que já passou mais de 1 hora desde que você se alimentou. E a terceira dica, olhe a hora que você está indo dormir e planeje a hora que você precisa acordar. Pronto. Com essas 3 dicas, seu cérebro vai então trabalhar brilhantemente para a sua aprendizagem. Então, durante o sono, o que a máquina cerebral vai fazer? Ela vai se encarregar de construir toda a memória consolidada. Ela vai memorizar todas as informações que foram consideradas importantes nas áreas correspondentes que estão no córtex cerebral. Os detalhes desse processo, para quem gosta de neurociência, estão à disposição nos nossos cursos. Tá? Vamos à segunda dica? O primeiro foi o sono, o segundo é registrar o que é importante. Lógico, se o sono
vai levar tudo que é importante para a memória consolidada, alguém tem que registrar o que é importante para o nosso cérebro saber. Então, conforme você viu, nós falamos, o cérebro arquiva na memória consolidada tudo que foi considerado importante. Como nós vamos definir para o nosso cérebro o que é importante dentro de tudo que foi captado durante o dia? Simples demais. Basta você escrever aquilo que você entendeu sobre os assuntos importantes. Vale também fazer um resumo, vale também fazer um fichamento, qualquer coisa que faça com que você use o músculo, ou seja, use as mãos, use o comando motor das suas mãos. O importante é isso. Usando as mãos, escrevendo alguma coisa relacionada àquilo que é importante, você está ativando todo o córtex cerebral e está definindo que aquele assunto é realmente importante para ser gravado na memória consolidada. Pronto. Escreveu, registrou o que é importante, a segunda dica está feita. Vamos da terceira dica? A terceira dica é para facilitar a hora em que você está na aula, a hora que você está numa palestra, numa conferência, lendo um livro. Que significa ler antes o assunto que será ensinado. A leitura, na véspera dos assuntos que serão tratados em aulas, palestras, conferências, etc., facilita demais a percepção, o entendimento e a compreensão. Além de tudo, possibilita também o aparecimento de dúvidas que, se você estiver vendo o assunto pela primeira vez, você nem vai saber que tem dúvida. Então, são dúvidas conscientes. Não ter lido nada sobre o assunto pode trazer dúvidas sobre a totalidade, daquele tipo assim, não entendi nada. Ou, não entendi nada é uma dúvida difícil de ser respondida por quem está dando aula ou palestrante, etc. Pronto. Agora estamos prontos para desenvolver a inteligência. Você leu o assunto antes. Você assistiu a aula, a palestra, etc., já com capacidade de ter dúvidas e até de interagir. Você escreveu sobre o assunto, ou fez um resumo, ou fez um fichamento, uma coisa qualquer. Agora o processo já não é mais com a gente, não é mais com você. Agora o processo é com o seu cérebro, que durante o sono, automaticamente, ele vai transferir tudo que foi considerado importante para a memória consolidada no córtex cerebral. Está, assim, completo o ciclo de formação da memória, do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. Bom, qualquer dúvida sobre esse assunto e todos os outros que a gente tem falado aqui, escreva para mim, robertoanderson@gmail.com. Os livros sobre tudo que eu falo, etc., estão à venda no nosso colégio, o Colégio UP, que fica na Avenida Monteiro 19, entre a Liberdade e o Largo do Tanque, aqui em Salvador. Você pode também pedir pelo correio, basta entrar no nosso blog e clicar na capa de um deles, tá? robertoanderson.blogspot.com. Dúvidas urgentes? Mande pelo WhatsApp 71 9913 5956. Ok, gente? Um forte abraço para todos, até o nosso próximo encontro.